O Wolverine é, sem sombra de dúvidas, um dos mutantes mais populares da Marvel. Com um passado sombrio e uma trajetória extremamente caótica e trágica, ele é um anti-herói muito conhecido por fazer parte de uma das maiores equipes da editora. Apesar disso, você sabia que a primeira vez que o personagem apareceu nos quadrinhos não foi nas revistas dos X-Men? Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos embarcar na jornada para entender a sua criação, origens e a história desse personagem. Oi, eu sou o Raoni Soares. E antes da gente entrar de fato nas origens do personagem, é importante a gente dar uma passada na primeira fase dos X-Men, que apesar de serem uma equipe muito popular hoje em dia, quando foram criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, eles não foram muito bem recebidos pelos leitores. Tanto que a equipe ficou nas mãos dos dois só por 15 edições, antes de começarem a passar de mãos em mãos por outros escritores, até serem cancelados em 1970. E quando o Stan Lee foi promovido a publisher da Marvel em 1972, ele indicou o escritor Roy Thomas para ocupar o seu antigo cargo de editor-chefe. E foi a partir disso que Thomas passou a fazer de tudo para trazer os X-Men de volta. Foi então que ele pensou a criar uma equipe de heróis bem mais maduros e experientes. Uma equipe composta por integrantes vindos de vários países do mundo. Só que antes de testarem essa nova formação, o Wolverine foi o que apareceu primeiro em O Incrível Hulk número 180, 181 e 182 de 1974. E o intuito disso era pavimentar o caminho para a chegada da nova formação dos X-Men. O escritor Len Wein foi o que ficou responsável pela revista na época. E partindo da popularidade que os heróis da Marvel tinham no país, Roy Thomas solicitou que fosse criado um herói originário do Canadá. E foi ele também que sugeriu que o nome do personagem fosse Wolverine, que é o mesmo nome de um animal que é muito comum no país. Foi aí então que Len Wein foi pesquisar mais sobre esse animal e descobriu que ele é pequeno, muito valente e bem parecido com o urso pardo, sendo extremamente feroz e não se intimidando nem mesmo com animais muito maiores que ele. E no final isso acabou definindo traços muito importantes na aparência e personalidade do Wolverine, que é um homem de 1,5 m, extremamente esquentado, raivoso e impulsivo, que não se deixa intimidar por rivais independentes dos seus tamanhos. Foi John Romita quem criou as artes das capas, mas a arte da história ficou nas mãos de Herbie Trimpe. E apesar de hoje em dia o Wolverine ter um visual extremamente inconfundível, quando ele apareceu pela primeira vez, a sua máscara era completamente diferente, sendo que as hastes laterais da sua máscara eram bem menores. Na história, o Hulk acaba parando nas florestas canadenses enquanto enfrentava o Wendigo, que é uma criatura sobrenatural muito parecida com o Pé Grande. Por conta disso, o governo canadense acabou enviando a Arma X para deter os dois. O Wolverine acaba se intrometendo na luta, de cara se mostrando extremamente arrogante e convencido por causa das suas garras de adamante. Isso acabou rendendo uma rivalidade entre ele e o Hulk que reverbera até os dias de hoje, e acabou se tornando uma das rivalidades mais icônicas quando falamos da editora. A aceitação do personagem foi muito boa pelos leitores, e isso acabou fazendo com que a Marvel tivesse que acelerar para lançar a nova formação dos X-Men o quanto antes. Só que apesar de ter acabado se tornando um mocinho, Wolverine tinha sido pensado a princípio para ser um adversário feroz e misterioso dos X-Men. Já pensou como seria se ele tivesse seguido essa linha vilanesca contra os X-Men? Giant Size X-Men 1 foi lançado em 1975, e a equipe era liderada pelo Ciclope, com os integrantes Colossus, Noturno, Banshee, Pássaro Trovejante, Solaris, Tempestade e, claro, o Wolverine. E quando apareceu aqui, o seu uniforme já tinha recebido uma remodulação feita pelo desenhista Gil Kane, que acabou assumindo a arte da capa porque John Romita estava muito ocupado. Naquela época, as artes das capas eram feitas muito antes do que as histórias, e como Gil Kane não tinha gostado da aparência do Wolverine em sua primeira aparição, ele acabou fazendo umas poucas alterações no uniforme do personagem, como aumentar as hastes da sua máscara, o que acabou funcionando muito bem e se tornou também uma marca do personagem. A trama de Giant Size X-Men começava do fato de que a antiga equipe tinha partido para uma missão contra a Ilha Viva Krakoa, mas eles acabaram sendo capturados e só Ciclope conseguiu voltar para a escola. Foi então que o professor Xavier recrutou novos mutantes pelo mundo para resgatar sua antiga equipe. Em 1975, quando os X-Men receberam um novo lançamento, Len Wein tinha sido promovido para o cargo de editor-chefe no lugar de Roy Thomas. Então ele delineou os argumentos gerais da história Uncanny X-Men 94 e 95 e deu a Chris Claremont a função de desenvolver os maiores detalhes da história. E foi ele quem acabou adicionando mais camadas e profundidade na história do Wolverine. Muita gente acredita que as habilidades principais do Wolverine são as suas garras, mas na
na verdade a habilidade primária do personagem é o seu fator de cura acelerado, que acaba permitindo que ele se cure rápido de ferimentos muito graves. Isso faz com que ele seja capaz de regenerar tecidos danificados sem ficar com nenhuma sequela. Por conta disso, ele é considerado um personagem quase imortal, já que esse fator de cura acaba retardando o seu envelhecimento. E esse fator de cura também acabou proporcionando para ele muitas situações incômodas, já que foi graças a esse poder que ele conseguiu suportar o procedimento de ter o seu esqueleto inteiro revestido por adamantium. Além dessa habilidade, ele também possuía garras retráteis feitas de ossos. Outras habilidades do personagem incluem também sentidos aguçados. Ele tem um olfato extremamente poderoso, o que permite que ele consiga rastrear inimigos a longas distâncias e saiba identificar quando mutantes como a Mística, que tem a habilidade de mudar de forma, esteja se fazendo passar por outra pessoa. E pouca gente pode saber disso, mas o Wolverine possui uma mutação secundária que acaba transformando ele em uma fera. Só que essa mutação secundária não se desenvolveu por causa do adamantio que foi implantado no seu corpo. E se você não sabe o que é mutação secundária, eu tenho um vídeo onde falo sobre os mutantes da Marvel e lá eu explico mais sobre isso. E você pode assistir esse vídeo clicando no card que tá aparecendo aqui na tela ou então no link da descrição. E em X-Men 25 de 1993, o Magneto acabou removendo todo o adamantio do esqueleto do Wolverine, o que acabou despertando essa sua mutação secundária e fez com que o seu fator de cura ficasse desgastado, transformando ele assim no Wolverine feral. Quando o Wolverine entra no seu estado feral, seus instintos animalescos se tornam dominantes. Ele age mais como um animal predador, confiando totalmente nos seus sentidos aguçados e suas reações rápidas para enfrentar suas ameaças. A sua agressividade atinge um nível muito alto, tornando ele mais propenso a atacar sem hesitação nenhuma. E ele usa a violência para resolver os seus problemas. Sua estratégia de combate se baseia mais no instinto do que em práticas elaboradas. Além disso, no seu estado feral, ele tende a se comunicar de uma forma bem mais primitiva. Ele usa grunhidos, rosnados e a linguagem corporal para se expressar. E nessa forma ele acaba se tornando um grande perigo, tanto para os seus inimigos quanto para os aliados. O seu nome verdadeiro é James Howlett. Ele nasceu em Alberta, no Canadá, na segunda metade do século XIX. Ele era o suposto filho do rico proprietário de fazenda John Howlett e de sua esposa Elizabeth. Mas na verdade o seu pai verdadeiro era um empregado da família chamado Thomas Logan. John era extremamente severo na criação de James, que era um garoto que sempre ficava doente. Ele tinha uma companheira chamada Rose O'Hara, que era uma garota irlandesa, e eles acabaram crescendo junto com o filho de Thomas, que era chamado só de Cão, que sofria diversos abusos do pai e acabou se tornando extremamente violento conforme crescia. Cão acabou tentando violentar Rose sexualmente, e isso fez com que John expulsasse ele e o pai da sua propriedade. Só que depois Thomas acabou voltando e matando John. Foi nesse momento que os poderes de James se manifestaram, quando as garras de ossos acabaram surgindo nas costas de suas mãos. Foi com elas que James acabou atacando e matando Thomas, e em seguida acabou fugindo para a floresta com Rose. Foi a partir desse momento que ele adotou o nome de Logan, e eles viveram juntos até a fase adulta em uma colônia de mineradores em Yukon, onde falavam para todos que eram primos. Logan acabou se tornando um homem muito respeitado por conta do seu trabalho duro, e ganhou dos mineradores o apelido de Wolverine. E graças à evolução dos seus poderes, ao longo do tempo ele acabou perdendo toda a sua memória traumática da sua infância. Ele passou a aceitar cada vez mais a sua natureza selvagem e passou a caçar junto com matilhas de lobo, até o dia que Cão apareceu buscando por vingança. Eles acabaram entrando em uma luta muito violenta, e quando estava prestes a matar Cão, Rose tentou impedir Logan, mas acabou sendo empalada pelas suas garras e acabou morrendo. Isso foi o suficiente para fazer com que ele deixasse a colônia e passasse a viver no deserto na companhia dos lobos, até ser capturado e se tornar a atração de um circo. Foi nesse circo que ele acabou conhecendo Saul e Victor Creed. Saul ajudou Logan a fugir, mas acabou traindo ele, que matou Saul Creed antes de viajar para a comunidade indígena nas montanhas rochosas canadenses. Nessa comunidade ele conheceu Silver Fox e acabou se apaixonando. Juntos eles viveram felizes por um tempo, até que Logan fosse encontrado por Victor Creed, que nessa época já atendia por dentes de sabre. Quando chegou até ele, Victor se deparou com Silver sozinha, então ele atacou e abusou a mulher e deixou ela à beira da morte. Logan até lutou contra dentes de sabre em um bar, mas acabou perdendo e quase foi morto. Depois disso, Logan viajou pelo mundo e virou soldado, mercenário, um fora da lei, espião e até mesmo um samurai. Na Segunda Guerra Mundial, Logan fez parte do exército canadense, onde acabou lutando ao lado do Capitão América quando serviu em uma ilha chamada Madripoor. Nessa mesma ocasião, ele libertou reféns dos nazistas, e entre
Entre esses reféns tinha uma moça chamada Natasha Romanoff, antes mesmo de se tornar a Viúva Negra. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele procurou redenção para suas atitudes do passado. Foi quando ele voltou para o Japão e entrou para um bando chamado Saburo, com o intuito de aprender a ser um homem melhor. Nesse período, ele acabou se apaixonando por uma mulher chamada Tsu, com quem se casou e teve um filho, mas ela acabou sendo morta por Buck Barney, o soldado invernal, sobre as ordens de um homem chamado Romulus. Achando que tinha perdido tudo, Logan foi embora do Japão. Só que na verdade, Romulus tinha deixado o filho de Logan vivo, e a criança acabou sendo adotada por um casal japonês e tinha ganhado o nome de Akihiro. Futuramente, Akihiro acabou se tornando o vilão Daken. Depois que voltou do Japão, Logan voltou para o Canadá. E um dia, enquanto saía de um bar, ele acabou sendo sequestrado por um grupo de soldados do Projeto Arma X. Um homem chamado Abraham Cornelius, junto com a doutora Carol Hines, começou a fazer experimento onde Logan teve o seu esqueleto e as garras revestidas por adamantium. E o processo foi tão brutal que isso fez com que Logan perdesse absolutamente todas as memórias de sua vida. Depois disso, ele foi colocado em hipnose profunda, o que fez com que ele acabasse se tornando um fantoche do Projeto Arma X. E como teste para esse controle, o projeto fez com que ele massacrasse uma cidade inteira. Foi nesse período que ele foi enviado para impedir a destruição causada pela briga do Hulk e do Endigo, em sua primeira aparição nas HQs, como eu já mencionei antes. Depois disso, Logan passou a se provar muito difícil de ser controlado pelo programa Arma X, no que ele acabou se libertando e escapou da instalação, matando quase todo mundo no processo. Depois de fugir das instalações do Projeto Arma X, ele ficou vagando pela floresta e acabou sendo encontrado por um casal em lua de mel nas Montanhas Rochosas, Heather e James Hudson. Ele acabou atacando esse casal e James, para se defender, acabou baleando Logan, mas por fim o casal acabou ajudando ele. Durante a sua recuperação, ele teve a sua personalidade humana toda restaurada, e com a ajuda de James, Logan se tornou membro da Agência Governamental de Orientação Super-Humana no Canadá, fundada pelo próprio James Hudson. Algum tempo depois, ele foi abordado por Charles Xavier, que estava procurando mutantes para ajudar sua equipe a fugir de Krakoa. Wolverine acabou deixando o Departamento 8 para ir com o Professor Xavier. E mesmo que no começo ele não acreditasse nem um pouco nos ideais de Xavier entre uma vida pacífica entre humanos e mutantes, Wolverine acabou se tornando um dos membros mais leais e fiéis aos X-Men. E apesar de ter integrado muito bem a equipe, o Wolverine acabou desenvolvendo uma certa rivalidade crescente com o líder do grupo, o Ciclope, pelo fato de que Logan acabou se apaixonando por Jean Grey. E outro grande amor da vida de Wolverine foi a Lady Mariko Hyashida. Ele conheceu Mariko quando os X-Men viajaram para Garashida, no Japão. Ela era herdeira de uma família extremamente poderosa da Yakuza. Atraído pelo comportamento gentil de Mariko, ambos acabaram se apaixonando, mas com a morte de seu pai, ela acabou tendo que assumir o posto de liderança do seu clã. Mas depois que o seu irmão, Samurai de Prata, tentou assumir o controle do clã Hyashida, ela acabou tudo com Wolverine para focar em acabar com as conexões criminosas que tinham em seu clã. O Wolverine pode ser um personagem extremamente popular e imortal, mas nem isso impediu que ele acabasse saturando. Depois de exatos 40 anos da primeira aparição do Wolverine, o novo pontapé foi dado para tentar alavancar as histórias dos mutantes, que vinha passando por uma fase bem ruim naquela época. E esse pontapé terminaria com a morte do Wolverine. Em 2014, em uma minissérie com 4 edições, ele acabou sendo infectado por um vírus que acabou desligando o seu fator de cura. E nessa história, ele acabou descobrindo que o Dr. Abraham Cornelius ainda estava fazendo experimentos com adamantium. Só que no final, seus experimentos não davam certo pelo fato de que nenhuma das suas cobaias tinha um fator de cura do Wolverine. Partindo disso, Cornelius fez de tudo até oferecer uma recompensa para quem conseguisse capturar o Wolverine para que ele pudesse usar o seu fator de cura. E quando chegou no laboratório onde o Dr. Cornelius estava fazendo seus experimentos, para ajudar as cobaias, Logan, mesmo sem o seu fator de cura, usou as garras para cortar o lote de adamantium. E como o metal estava líquido, acabou se derramando inteiro sobre ele. Depois de ajudar as vítimas, ele matou Cornelius antes que o adamantium endurecesse. Isso fez com que ele morresse asfixiado quando o metal endureceu. Depois da sua morte, durante um período de 4 anos, outros mutantes que tinham ligação com o Wolverine acabou mantendo o seu legado vivo. Entre eles estavam o Dentes de Sabre e a X-23, até que o Wolverine acabou voltando para o universo da Marvel em 2018, portando uma joia do infinito. Como eu já falei antes, o Wolverine e o Ciclope acabaram desenvolvendo uma rivalidade ao longo do tempo por causa da Jean Grey. Recentemente acabou sendo levantada uma suspeita em X-Men número 1 que talvez esses três façam parte de um relacionamento poliamoroso. A revista é uma sequência direta das minisséries House of X e Power of X. E os X-Men aqui estão vivendo na Lua em um quartel-general chamado Summer House. E a suspeita se dá pelo
fato de que no mapa dos quartos onde mostram todos os alojamentos, apenas os quartos dos 3 são interligados entre si, sendo que o quarto de Jean Grey fica entre o de Ciclope e o de Wolverine, tendo acesso para ambos. E com isso fica claro que talvez algumas coisas não precisam ali ser escrachadas para que façam a gente ter certeza. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, e se você curte os X-Men ou quer saber mais sobre as histórias de outros super-heróis, já se inscreve no canal, porque aqui eu trago conteúdo sobre quadrinhos, filmes e séries todo domingo às 18 horas. Aproveita também e me segue nas redes sociais. Eu acabei de criar um Instagram exclusivo pro canal e lá eu vou postar muitos conteúdos relacionados ao conteúdo que eu trago aqui. Nós nos vemos na próxima. Tchau!